Bom dia, pessoal. Dando início à gravação da nossa aula dessa semana, já que eu não consegui colocar uma aula ontem. No caso, era hoje, quinta-feira. Vai só ter aula de sexta-feira. Mas, de todo modo, vai ser uma aula meio extensa, então vocês vão ter assunto para estudar a semana inteira. Um aviso aos navegantes. Eu tinha combinado com vocês que eu iria tratar de FGTS em uma aula específica. Não vou. Vou fazer uma apostilinha e vou mandar para vocês. É bem simples. FGTS não tem muita discussão. Basicamente, o que vocês precisam saber é a alíquota, 8%, que o empregador vai recolher mês a mês. Aí tem uma data, mas essa data é administrativa lá para ele, não tem muita importância aqui para o contrato de trabalho. Que no final do contrato, o empregador, aliás, o empregado pode sacar esse FGTS, especialmente quando é uma demissão sem justa causa. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente vai falando da rescisão, que é justamente o próximo assunto. E a multa de 40% que o empregador tem de pagar quando a dispensa fosse sem justa causa, ou então no caso de rescisão indireta, mas a gente vai falar sobre isso especificamente quando a gente vai falando das rescisões. O FGTS não tem muito segredo não, por incrível que pareça. O FGTS tem muita norma específica de administração, norma administrativa, tem um pouco sobre estabilidade, porque tem um determinado grupo de trabalhadores que vai ter estabilidade na decorrência do FGTS, os que integrarem lá o órgão gestor. Mas, enfim, tudo isso é muito simples e eu recomendo apenas que vocês leiam a Lei 8.036, que é a lei do FGTS. Por hora, nada do nosso interesse. Vamos começar e vamos para o assunto da nossa aula, que é equiparação salarial e aviso prévio. Primeiro assunto é equiparação salarial. Primeira ideia de equiparação salarial que eu gostaria de que vocês tivessem é que a equiparação salarial ela é fundamentalmente ela é uma medida antidiscriminação. Então, a equiparação salarial ela visa corrigir, é um instituto de direito do trabalho que visa corrigir um desnível salarial ilegítimo, indevido. Então, ele parte da pressuposição que tem uma discriminação, e aqui discriminação no sentido mais amplo, para pegar todas as situações ilegítimas, não necessariamente dolosas, apenas as dolosas, de desnível salarial. Então, aqui você tem dois trabalhadores na mesma situação, na mesma circunstância, só que um recebe mais que o outro para alguma situação. E é justamente nessa situação que a equiparação salarial vem agir. A equiparação salarial ela vai estar tratada constitucionalmente lá no artigo 7º, que são 3 incisos, a partir de 30, 31 e 32 do artigo 7º, vamos falar de discriminação salarial de gênero, que veda discriminação salarial de gênero, cor, etnia, enfim, diversas situações por motivo de doença ou algum tipo de deficiência, tudo isso é vedado. E o artigo 461 da CLT, que também vai falar especificamente sobre o assunto. Justamente nessa linha, o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, que é um trecho do livro dele que eu mencionei, coloquei aqui no slide para vocês, ele vai dizer exatamente que a equiparação constitui um desdobramento do princípio da igualdade. Então, a equiparação ela visa agir numa situação em que há uma igualdade, aliás, há uma quebra da igualdade material, da isonomia, e ela visa agir para corrigir essa desigualdade. Então, é justamente nesse sentido que eu mencionei que a gente fala que há uma discriminação salarial indevida. Ele mencionou aqui também as fontes históricas da equiparação salarial, para a gente não tem uma relevância muito grande. As fontes constitucionais que eu havia mencionado são exatamente os incisos 30, 31 e 32 do artigo 7º, especificamente o artigo 30, que é o mais importante, o inciso 30, que é o mais importante, vai falar que é direito dos trabalhadores a proibição de diferença salarial, de exercício de função e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Uma única observação sobre esse dispositivo. Aliás, duas. Primeira observação. Sexo, idade, cor e estado civil são circunstâncias meramente exemplificativas. O que a Constituição quer é vedar qualquer proibição de diferença de salário
de exercício de funções ou de critério de admissão injustificadamente. Só pode haver uma distinção de salário, exercício de função ou critério de admissão quando ela for fundada no motivo legítimo. Quando o motivo que fundamentar esse desnível salarial, esse critério de admissão ou exercício de uma determinada função for ilegítimo, for imoral, for violador de qualquer direito ou garantia fundamental, for segregatório, aqui você vai poder aplicar o artigo 7º, inciso 30, e afastar essa irregularidade. Então, essas circunstâncias, sexo, idade, cor, estado civil, são meramente exemplificativas. E o inciso 21 vai falar também, e esse aqui é já um pouco mais reflexo, ele vai falar de proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão de trabalhador portador de deficiência. Esse dispositivo, eu falo que ele é um pouco mais reflexo no tocante a equiparação salarial, porque ele vai tratar de uma espécie de discriminação muito específica contra as pessoas portadoras de algum tipo de necessidade especial, e aí ele vai ter uma proteção especial, inclusive com as chamadas cotas para deficientes, que estão previstas na Lei 8.112. 8.212 e 8.213, que são as leis da Previdência Social. Lá eles vai ter estabelecido umas determinadas cotas para pessoas que são portadoras de necessidades especiais, e as empresas, a partir de um determinado número de empregados, elas são obrigadas a cumprir essas cotas. Muito semelhante ao tratamento para as cotas de aprendizes. Mas no tratamento, eu digo muito semelhante à forma de tratamento. As consequências são completamente distintas e também não é o assunto. E também o artigo 7º vai ter no artigo 32 a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico ou intelectual e entre os profissionais respectivos. Isso aqui, mais uma vez, vai no âmbito da equiparação salarial, ele também vai trazer essa ideia de isonomia, mas por via reflexa. A equiparação salarial propriamente dita, ela vai estar fundamentada no inciso 30. O artigo 358 da CLT, ele vai fazer um tratamento de vedação de discriminação entre trabalhadores brasileiros e estrangeiros. A lógica é basicamente a mesma. É uma regra mais específica, a gente não vai tratar, não vai se aprofundar nela. O que importa aqui é, mais uma vez, a manutenção de um padrão de isonomia. Pessoas em condição igual devem ser tratadas de maneira igual. E aí, nessa lógica, o que você aplica é basicamente a mesma ideia do artigo 461. Aqui eu não vou ler o artigo 461 todo, vou começar só pelo caput. Fiquem com ele na tela, fiquem com ele na mente, leiam, pausem o vídeo, leiam, abram a CLT de vocês, enfim. E prestem atenção em tudo isso. A gente vai trabalhar esses desdobramentos num momento mais para o final da aula. Por hora a gente vai ficar apenas com o caput, que diz que, sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. A gente busca novamente a observação do artigo 7º, inciso 30. Esse rol de circunstâncias trazidas aqui na parte final do 461 é meramente exemplificativo. Então, o que se veda é a distinção salarial injustificada. Mesmo que o motivo para a distinção salarial seja outro que não a distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade, você precisa observar a regularidade dele, a razoabilidade dele, a fundamentação e o respeito aos direitos da dignidade da pessoa humana, aos direitos fundamentais de uma maneira geral, e caso essa distinção não encontre respaldo em um desses primados constitucionais, caso ela não encontre respaldo fundamentalmente na manutenção da igualdade, você vai reconhecer como ilegítimo esse desnível. Por hora é isso. Aqui é só a continuação do artigo 3 do 461.
Caso queiram, parem o vídeo, deem uma lida ou procurem na CLT. A gente volta nesse assunto um pouco mais tarde. Fechando essa ideia geral, a gente pode partir para um conceito propriamente dito. Aqui a primeira observação, a gente vai falar de equiparação salarial dos autores tradicionais, e especialmente daqueles que a gente tem trabalhado, Maurício Godinho Delgado, aliás, como em boa parte dos assuntos que a gente trabalhou, é quem trata esse assunto com mais profundidade. Então, se você quer saber, se você quer conhecer, vai no livro do Godinho Delgado. Ou dá uma lida na nossa apostila. Eu transcrevi basicamente o livro, o capítulo inteiro, com algumas observações na apostila que eu preparei para vocês. Já fica aqui a referência. Tudo basicamente está fundado no livro dele, não no meu conhecimento. Então o Godinho vai dizer que é o seguinte: a equiparação é a figura jurídica mediante a qual se assegura ao trabalhador idêntico salário ao do colega, perante o qual tem exercido simultaneamente função idêntica na mesma localidade para o mesmo empregador. Aqui uma observação antes da gente prosseguir. Existem alguns requisitos nessa ideia de equiparação que sofreram alguma modificação pela reforma trabalhista. A gente vai falar sobre eles especificamente no decorrer da aula, mas fazer logo essa observação, porque esse próprio conceito, ele vai falar aqui em mesma localidade, e o conceito de mesma localidade, para fins de equiparação, ele passou por uma mudança circunstancialmente, aliás, uma mudança consideravelmente grande. Então, fiquem com essa ideia, o conceito continua válido, mas existem alguns desses requisitos que passaram por alterações profundas. E aí ele vai continuar dizendo: a esse colega comparado, dá-se o nome de paradigma, ou espelho, ou modelo. Não está aqui no conceito dele, mas também pode-se identificar esse colega, aquele que se busca equiparar, aquele a quem se busca equiparar, o nome de modelo. E ao trabalhador interessado na equiparação, ou seja, quem busca a equiparação, dá-se o nome de equiparando. Também se chama de paragonado algumas vezes, apesar de ser um termo um tanto quanto difícil de identificação. Fiquem com a ideia de modelo e paradigma, que essa é fácil de identificação, e por hora é basicamente isso. Seguindo, a gente vai ter aqui, partindo do artigo 461, que, como eu mencionei, é a fonte seletista da equiparação salarial, a gente vai ter os requisitos para equiparação salarial. Veja, a gente vai ter requisitos para equiparação salarial, e mais à frente a gente vai tratar de circunstâncias que impedem ou dificultam ou afastam de alguma maneira a equiparação salarial. Só que esses requisitos são circunstâncias positivas que você precisa verificar para reconhecer um eventual pedido de equiparação salarial ou, na qualidade de advogado, de futuros advogados, de demonstrar a existência desses requisitos para buscar uma eventual equiparação salarial. Então, o 461 ele vai dizer, e aí eu vou destacar já os requisitos, que sendo idêntica à função, então veja que a gente já tem um requisito, identidade de função. Só há equiparação salarial quando, sendo idêntica à função, então, guardem o primeiro requisito, identidade de função. Aí o 461 vai continuar. A todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, e aqui a gente tem o segundo requisito, ao mesmo empregador. Isso tem, eu vou guardar um pouco para depois, mas isso tem reflexos. Cada um desses requisitos vai ter reflexos consideráveis. E aí, ele vai prosseguir no mesmo estabelecimento empresarial, terceiro requisito. Então, aqui a gente já tem como requisitos identidade de função, mesmo empregador e mesmo estabelecimento empresarial, mesma localidade, o conceito de mesma localidade. E aí ele vai trazer a consequência para quando esses três requisitos estiverem presentes. Então, identidade de função, mesmo empregador e mesmo estabelecimento empresarial, necessariamente
corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Então, estando presentes esses 3 requisitos, mais uma vez, mesmo empregador, identidade de funções e mesmo estabelecimento, necessariamente há de corresponder a um mesmo salário. Então, aqui a gente tem algumas distinções, como eu já havia mencionado, nesse tratamento da equiparação salarial pela reforma trabalhista. A gente tem algumas alterações, no entendimento do que se trata, de como se trata a equiparação salarial depois da reforma. A gente vai falar deles tópico por tópico, conforme a gente for avançando no assunto. Eu vou mencionar quando havia um tratamento diferenciado antes da reforma. A gente está em 2020, a reforma foi final de 2017, então a gente já passou 18 e 19, e praticamente 2020. Vocês ainda têm mais 3 anos de faculdade. Então, quando vocês forem trabalhar de verdade, excetuada a situação do estágio, vocês provavelmente não vão mais se deparar com situações de equiparação de antes da reforma. Mas, de todo modo, a gente vai fazer esse tratamento, fazer essas referências para como era antes da reforma. Só que antes de continuar, a gente também tem um quarto requisito para a equiparação salarial. E esse quarto requisito, ele não está previsto no 461. Aliás, ele não está previsto expressamente na lei, em nenhum ponto, de maneira tão clara assim. Ele está meio implícito. Sempre esteve meio implícito, ainda que você possa tirar ele, inferir esse requisito de alguns dispositivos, mas ele sempre esteve meio implícito e sempre foi considerado como um requisito. Justamente por isso que eu procuro enxergá-lo como um requisito lógico, que é a contemporaneidade, a simultaneidade de prestação de serviço. Significa basicamente dizer que eu não posso buscar equiparação salarial com um trabalhador que trabalhou 5 anos antes de mim, ou 3 anos antes de mim. Eu tenho que, em algum momento do meu contrato de trabalho, ter trabalhado com ele. Porque, caso contrário, a gente não tem uma discriminação. E aqui a gente tem que considerar a fundamentação da equiparação salarial. Ela é um instituto, a equiparação salarial, que busca fazer cessar um desnível salarial injustificado, uma discriminação salarial. Então, se não houve esse trabalho simultâneo, não dá para dizer que houve... Me fugiu o nome. Não dá para dizer que houve violação da igualdade dos trabalhadores, porque ninguém é obrigado a manter um patamar salarial, nenhum empregador será obrigado a manter um patamar salarial ao longo dos anos. Circunstâncias econômicas mudam, a conjuntura econômica como todo muda, o mercado de produção está mudando constantemente, então os meios de produção, aliás, então não dá para se exigir essa progressão salarial ao longo do tempo para além dos próprios contratos. Então, se não há essa prestação de serviço concomitante ou contemporânea, a gente não pode reconhecer essa quebra da isonomia e a gente não pode falar em equiparação. Então, está aí esse requisito lógico, mas a gente vai falar dele também. E aí a gente vai seguir para falar de cada um desses requisitos. O primeiro desses requisitos é a identidade de função. Vamos lá. O professor Godinho ele vai fazer um alerta muito interessante. A CLT, o 461, ele fala em identidade de função. Ele não fala em identidade de tarefa. E ele não fala em semelhança de função. O 461 fala em identidade de função. Então, aqui são 2 observações. Primeiro é que se exige identidade. Não basta semelhança. É necessário que haja identidade. Então, é necessário que as funções sejam iguais. E o segundo é que se fala de função. E aqui é interessante a lição de direito administrativo. Função é um conjunto de tarefas que correspondem a um cargo. Aliás, lasca. Função a função corresponderá a um conjunto de tarefas
que mais à frente corresponderá a um cargo. Então, você tem essa conexão. A função, portanto, ela pode até eventualmente corresponder a uma única tarefa, mas não é o normal. O normal é que dentro da função, o trabalhador ele exerça diversas tarefas. Então, veja, o secretário, estou falando aqui de secretário empresarial normal, secretário, sei lá, de escritório, normalmente ele tem múltiplas tarefas. Então, ele agenda reunião, ele faz atendimento por telefone, ele eventualmente preenche alguma papelada, ele faz meio de campo entre a pessoa que ele está secretariando e as pessoas que estão vindo resolver algum problema. Então, você tem diversas funções. Fora outras funções que você pode considerar aí, eventualmente ele pode ser, o próprio contrato pode estabelecer que ele faça algumas cortesias, como levar água, levar um café para quem ele está secretariando. Tudo isso pode se encaixar dentro do contexto da função. Então, todas essas tarefas vão se encaixar dentro das atribuições da função. Então, veja, eu estou falando de função, identidade de função. E aí, vocês precisam fazer a distinção de tarefa. Qual é a função do cozinheiro? Isso aqui é caso prático, gente. Qual é a função do cozinheiro? Eu já vi isso na minha vida. O cozinheiro, cozinheiro que eu tô falando aqui, chefe de cozinha, viu, gente? Sem nenhum tipo de... enfim, não tive intenção de minimizar o cargo, a atividade. Chefe de cozinha. Qual é a função do chefe de cozinha? Ele prepara cardápio, ele realiza compras para a elaboração do cardápio, ele seleciona os ingredientes, ele prepara os ingredientes, ele monta toda a linha de produção, ele faz a fiscalização da equipe e, eventualmente, ele vai cozinhar de fato. Qual a função do auxiliar de cozinha, do assistente? Ele vai fazer algum preparo específico dentro da linha de produção da cozinha e, eventualmente, ele vai lavar uma louça, ele vai lavar uma panela, ele vai, sei lá, lavar um copo, ele vai montar um prato, eventualmente ele pode sair para servir. Mas veja, são distintas. O fato de que ambos exercem a atividade de cozinha, de que ambos vão, de fato, preparar a comida, cozinhar, não significa que eles exerçam a mesma função. Porque, como eu mencionei, a função ela corresponde a um conjunto de tarefas. O fato de haver uma tarefa em comum não significa que haja identidade de funções. Para que haja a identidade de funções do 461, a gente tem de ter identidade de todas as tarefas habituais do contrato, de todas as tarefas principais do contrato. Então, essa é a primeira observação. Aliás, essa é a segunda observação. A primeira, eu já fiz, é que se exige a identidade, não a mera semelhança. Então, aqui a gente tem essas duas observações para fazer quando fala do requisito identidade de funções. Então, nesse sentido, a gente pode falar, e aqui parafraseando o professor Godinho, aliás, parafraseando não, citando diretamente o professor Godinho, a gente pode dizer que apenas se o conjunto unitário de tarefas, ou seja, apenas se todas as tarefas forem idênticas, que se poderá falar no tipo legal do artigo 461, que é a equiparação salarial. O segundo requisito é a identidade de empregador. E aqui, duas observações. Primeiro, grupo econômico. Está relacionado com o grupo econômico. Quando a gente falou lá de grupo econômico, eu já até adiantei isso na aula de grupo econômico, eu mencionei que a ideia que prevalece quanto ao grupo econômico é de que há uma solidariedade dual, ou solidariedade bifrontal, ou a dupla solidariedade ativa e passiva. Enfim, existem diversos termos para isso. O fato é que a solidariedade ela é ativa e ela é passiva. Ela é
para exigir a prestação de serviço e ela é para pagar as obrigações decorrentes do contrato de trabalho. Significa dizer, e justamente nesse contexto é que se diz, é que você adota, quando fala de grupo econômico, a teoria ou a tese do empregador único, pela qual todas as empresas integrantes do grupo econômico são considerados empregadores do trabalhador. Então, ainda que formalmente o empregado seja vinculado a uma empresa do grupo econômico, de fato, materialmente, ele é empregado de todas as empresas do grupo econômico, ou mais precisamente, do grupo econômico. Empregado do grupo econômico. Então, nesse contexto, a gente pode buscar, e há fundamento legal para isso, há fundamento substancial para isso, buscar a equiparação salarial entre empregados vinculados a empregadores formalmente diferentes, desde que esses empregadores, integrem o mesmo grupo econômico. Então, aqui vamos dar um exemplo que a gente já trabalhou com ele quando falou de grupo econômico. Pensem que a Via Varejo, Casas Bahia, a Via Varejo, ela é uma empresa e dentro dessa empresa existem diversas subsidiárias. As Casas Bahia, enfim, existem outras empresas vinculadas, Ponto Frio, existem Bartira, existem outras empresas vinculadas às Casas Bahia. Neste contexto, é possível, em tese, o reconhecimento, ou pelo menos o pleito de equiparação salarial entre um trabalhador vinculado às Casas Bahia e um outro trabalhador vinculado por exemplo, a Ponto Frio. Porque o grupo econômico é um só. Então, todas as empresas integrantes desse grupo econômico são solidariamente empregadoras. Então, elas são empregadoras únicas. Elas respondem por todos os empregados do grupo econômico, ainda que formalmente ele não esteja ligado a ela. Então, nesse contexto, seria possível o empregado de uma empresa do grupo econômico buscar a equiparação salarial com outra empresa do grupo econômico. Não há aqui uma quebra desse requisito de identidade de empregador. Uma segunda observação é a terceirização. Especialmente agora que a terceirização avançou para a atividade fim de maneira indistinta, vai ser muito comum você encontrar dentro de uma mesma empresa, dentro de uma mesma localidade, dois trabalhadores realizando absolutamente as mesmas tarefas, porém vinculados a empregadores diferentes. Então, aqui você vai ter um trabalhador A vinculado à empresa propriamente dita, a empresa para quem está se produzindo, e o empregador B vinculado a uma prestadora de serviço. Então, mais uma vez, vamos tentar trazer um exemplo aqui. Ruim da aula telepresencial, dentre as várias coisas, exemplo é complicado. Mas vamos tentar trazer esse exemplo. Imaginem lá uma fábrica de automóveis, situada lá no Grande ABC. Um exemplo prático que eu já vi algumas vezes. Não vou dizer o nome dessa vez, mas situada lá em São Bernardo do Campo, em uma grande montadora de veículos situada em São Bernardo do Campo. E aí tem lá a linha de produção, e nessa linha de produção você tem trabalhadores que são responsáveis pela pintura dos veículos. E aí esses trabalhadores normalmente são vinculados a essa empresa, essa montadora. Só que por alguma razão, a empresa também resolveu terceirizar esse setor. Então ela resolveu contratar uma empresa especializada em pintura. E aí alguns empregados realizam exatamente a mesma tarefa que os próprios empregados da montadora. Então lá na linha de produção você tem dois tipos de empregado no setor de pintura. O empregado A vinculado à montadora e o empregado B vinculado à prestadora de serviços. Todos eles trabalham no mesmo local e realizam a mesma tarefa. E a diferença de salário é gritante.
quem trabalha para a montadora recebe em média ali os seus R$ 20 por hora. Quem trabalha para a prestadora de serviço recebe 5, 10, 15 no máximo reais por hora. Então você tem o salário é gritante, o desnível salarial. E aí fica a pergunta: é possível numa situação como essa reconhecer a equiparação salarial? Porque não há, de fato, o mesmo empregador. Só que a terceirização ela é justamente uma quebra dessa relação de emprego bilateral. Então, seria possível você interpretar que o mesmo empregador aqui está relacionado com o mesmo tomador de serviço. Só que eu concordo. Se você me perguntar pessoalmente, me parece que seria razoável. Até porque os grandes defensores da terceirização e restrita dizem justamente isso, que a terceirização não causa prejuízo para o empregado. Só que, infelizmente, não é o que prevalece. O que prevalece é que não dá para você reconhecer a equiparação salarial fora do âmbito do mesmo empregador. Então, aqui não dá para você ampliar essa ideia de mesmo empregador para a empresa prestadora de serviço. É o que prevalece. Apesar de que você tem vozes na doutrina que sustentam que pode sim. Você pode reconhecer essa equiparação salarial. E particularmente eu concordo, mas aqui é uma ideia minoritária. É uma ideia que não encontra respaldo na jurisprudência, especialmente na literalidade da lei, que é o que mais importa para a gente nesse momento. Dito isso, a gente, só para repetir, identidade de empregador, você pode ampliar para encontrar outras empresas do grupo econômico e buscar equiparação com relação a empregados vinculados a outra empresa do mesmo grupo econômico, mas você não pode ampliar essa ideia de mesmo empregador para alcançar empregados vinculados a prestadores de serviço, a empresa terceirizadora. E aí a gente avança para o terceiro requisito, mesma localidade. A ideia de mesma localidade, ela destaco estava porque esse foi um dos pontos que mudou significativamente com a reforma trabalhista. Ela estava ligado a mesmo município ou mesma região metropolitana. Então você tinha inclusive um dispositivo da súmula 6, e aqui fica a observação. Quando se trata de equiparação salarial, 461 caminha junto com a súmula 6 do TST. É a primeira vez que estou mencionando aqui a súmula 6 do TST. A súmula 6 do TST ela faz um resumo geral da equiparação, são 10 itens, 10 incisos, e ela vai fazer um resumo geral da equiparação salarial. Então leiam muito. E aí façam as observações, porque ela é anterior à reforma trabalhista e ela não foi devidamente atualizada. Mas aí você tinha lá no item 10 da súmula 6 o resumo de que o conceito de mesma localidade a que se referiu o artigo 461, porque o caput do artigo 461 antes da reforma falava em mesma localidade, é exatamente essa expressão, entre aspas, mesma localidade. Refere-se em princípio ao mesmo município ou a municípios distintos que comprovadamente pertencem à mesma região metropolitana. Então, antes da reforma, a ideia de mesma localidade se referia a mesmo município ou, excepcionalmente, a municípios distintos, mas integrantes da mesma região metropolitana. Então, em regra, um trabalhador que prestasse serviços em Petrolina, ele poderia buscar equiparação salarial com o trabalhador que também prestasse serviço em Petrolina. Excepcionalmente, você permitia uma ampliação dessa ideia de mesma localidade para alcançar um trabalhador que prestasse serviço na mesma região metropolitana. Então, você já conseguia alcançar Juazeiro, que faz parte de uma mesma região metropolitana. Aqui, se eu não me engano, chama de RID, Região Integrada de Desenvolvimento, alguma coisa. Enfim, um trabalhador que trabalhasse em São Bernardo do Campo, ele poderia buscar equiparação salarial com um trabalhador que prestasse serviço em São Paulo, capital, porque os dois municípios são considerados como integrantes de uma mesma região metropolitana.
O trabalhador que trabalhasse em São Paulo, capital, entretanto, ele não poderia buscar equiparação com um trabalhador que presta serviço em Campinas, por exemplo, porque não há essa ideia de região metropolitana. Então, aí se não havia essa ideia de região metropolitana, você voltava para a ideia mais restritiva de mesmo município e afastava. Só que veio a reforma trabalhista e mudou esse conceito, mudou significativamente. Então, o 461, hoje, o caput, inclusive eu já li esse dispositivo, ele vai mencionar que para que seja possível a equiparação é necessário que a prestação de serviço entre o paradigma e o paragonado ocorra, fazendo citação direta agora, no mesmo estabelecimento empresarial. Fecha aspas. Então, a nova redação do 461, ela reduz o conceito de mesma localidade para mesmo estabelecimento empresarial. Então, agora não mais se procura o reconhecimento de equiparação com trabalhadores que estejam em outra cidade, ou mesmo que dentro da mesma cidade, mas em estabelecimentos diferentes. Agora, para que seja possível a equiparação salarial, se prosperar a interpretação literal do 461, você vai buscar apenas o estabelecimento comercial. Então, você só não vai poder ter esse desnível dentro do estabelecimento comercial. Aqui uma observação. Eu não gosto da reforma trabalhista. Pessoalmente, eu acho que ela foi muito mais maléfica do que benéfica. E aí eu falo maléfica não sob o prisma do empregado. Não estou me colocando no lugar do empregado. De que ela foi muito mais maléfica no sentido de pacificação de conflitos e de conformidade com o texto constitucional. Então, ela tem muito vício de constitucionalidade, ela tem muito vício de fundamentação social. Quando eu falo de vício de fundamentação social, eu quero dizer que ela foi criada com um propósito que nunca se adequou à realidade, e aí basta você pensar no caso da terceirização que foi criada, da terceirização que, apesar de não ser exatamente fruto da reforma trabalhista, porque já tinha passado antes, veio com a ideia de criar novos postos de trabalho, sendo que, honestamente, não há essa conexão entre flexibilização das relações de trabalho e criação de postos de trabalho, nunca houve. Enfim, me parece que não há essa relação de conexão, e aqui você cria essa... Você tem isso que eu chamei de vício de fundamentação. O que se utilizou como fundamento para a elaboração da norma não existe, então é complicado você gostar desse tipo de norma. Eu falo gostar no sentido jurídico, de você aceitar esse tipo de norma, juridicamente falando, de você encontrar a constitucionalidade dela. Dito isso, feita essa imensa ressalva quanto à reforma trabalhista como um todo, quando a gente fala de equiparação salarial, especificamente quando você tem essa redução para mesmo estabelecimento empresarial, você tem uma razão de ser. Não que eu concorde com essa rigidez que o 461 caput impõe, mas você tem uma razão de ser. Muitas vezes, estabelecimentos comerciais diferentes têm produtividade diferente, têm faturamento diferente, por isso impõe pagamento de salário em condições diferentes. Então, é razoável que você faça essa interpretação. Entretanto, isso é uma situação, isso não é rígido. Muitas vezes, especialmente quando se trata de grandes empresas, essa distinção salarial ela não vai se justificar. Então, aqui a reforma trabalhista ela deu um passo à frente, mas ela andou demais. O ideal seria que ela permitisse essa análise dentro do âmbito do mesmo estabelecimento comercial, mas você ressalvasse a hipótese de uma demonstração em concreto de prejuízo, de discriminação salarial injustificada no âmbito de mesmo município ou eventualmente mesmo a região metropolitana, pelo menos. Mas enfim,
Isso aqui foi só uma divagação quanto àquilo que eu penso. A lei vai dizer basicamente que hoje, para que você fale em equiparação salarial, você tem que trabalhar no mesmo estabelecimento comercial do paradigma. E, por fim, o outro requisito e o último requisito é a simultaneidade no exercício da função. Aqui você tem uma razão, um fundamento meio óbvio. Para que você possa reconhecer esse desnível salarial, é preciso que eles tenham trabalhado pelo menos parcialmente durante a mesma época. E veja, pelo menos parcialmente na mesma época. O que é que eu quero dizer com isso? Determinado trabalhador esteve na empresa durante, 10 anos. Aí nos últimos 2 meses de contrato ele mudou de função e exerceu lá uma função X. Ele passou a ser vigilante. E aí nesses 2 meses de contrato, ele, como vigilante, recebia R$3.000. Só que já estava lá na função de vigilante um outro trabalhador que recebia R$1.500. Então, depois o trabalhador, aquele que recebia R$3.000, foi dispensado. Veja, houve uma simultaneidade de exercício de mesma função. Se preenchidos os demais requisitos, identidade de função, mesmo empregador e mesma localidade, é possível que você fale em equiparação salarial. O que você não pode reconhecer como equiparação salarial tem aqui um trabalhador que exerce, a função de vigilante. Ele ganha R$3.000. Ele trabalhou, foi demitido. No dia seguinte, a empresa contratou outro empregado para exercer a mesma função, vigilante. E aí ele vai ocupar exatamente a mesma função que o trabalhador anterior. Só que ele vai receber R$1.500. Não houve simultaneidade. Então, portanto, nessa situação você não pode falar em equiparação salarial. Então, por hora, são esses os requisitos da equiparação salarial. Mais uma vez, leiam a súmula 6. Eu não vou ler porque é muito extensa e a gente vai falando dela aos poucos. Só que a gente falou do que é preciso identificar para que haja equiparação salarial. E agora a gente tem que falar de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos para a equiparação salarial. E aqui uma primeira observação quanto ao ônus da prova. Isso aqui é mais no âmbito processual, mas já é interessante a gente conversar um pouco sobre isso. Quem prova os fatos constitutivos da equiparação é o empregado. Então ele vai ter que provar a mesma identidade, a identidade de função, a identidade de empregadores, a mesma localidade e a simultaneidade no exercício da função, a contemporaneidade no exercício da função. E quem prova os fatos modificativos, extintivos e impeditivos da equiparação é o empregador. Isso, inclusive, é a literalidade do artigo 818 da CLT, que vai falar que vai ser o artigo que vai tratar do ônus da prova. Mas quais são esses fatos impeditivos, modificativos ou extintivos? Na regra, e que você pode conseguir imaginar outros para além desses, no caso concreto. Genericamente, a gente tem diferença de produtividade ou perfeição técnica, diferença de produtividade ou diferença de perfeição técnica, existência de quadro de carreira e tempo superior na função. Então, vamos primeiro fazer uma observação aqui. Distinção de perfeição técnica ou produtividade afasta o requisito de mesma função. Então, você tem a mesma função, mais ou menos. Porque se há diferença de produtividade ou perfeição técnica, a função ela não é exatamente igual. Ela é muito semelhante. Ainda que as tarefas sejam formalmente iguais, o resultado é diferente. Então, você já afasta a equiparação por aqui. A existência de quadro de carreira é uma outra circunstância, porque a existência de quadro de carreira é uma circunstância específica em que a progressão salarial ela obedece a critérios normativos pré-estabelecidos. E o tempo superior na função ele vai ser considerado como um fato justificador do desnível salarial. Mas aí vamos falar sobre cada um deles. Diferença de perfeição técnica. Significa que um empregado produz com melhor qualidade do que o outro. Isso é possível.
Felizmente isso é possível. E aí vocês podem pensar, por exemplo, e é claro que isso não seria um exemplo viável para equiparação salarial, mas vocês podem pensar, por exemplo, em dois professores, eu e outro. É bem possível que o outro professor dê aula melhor que eu. Há uma diferença de perfeição técnica? Não tem como negar. E aí você pode avançar nessa ideia justamente para a formação técnica. Quanto maior é a tua formação, maior são os indícios de que a tua perfeição técnica é maior. Então, quando você for comparar o trabalhador, você olha para a formação dele. É muito provável que um trabalhador com múltiplas formações, com formação e aperfeiçoamento, exerça as suas atividades com maior perfeição técnica do que outro que tem a formação básica. Cruel? Pode até ser, mas é a vida, é assim. Então você tem uma justificativa de desnível salarial aqui. No quadrinho vermelho, que ficou pequeno, não sei por que razão, vocês têm um exemplo. Está lá na apostila também, um pouco maior. A segunda circunstância é diferença de produtividade. Mais uma vez, acontece. Algumas pessoas produzem mais que outras. E aqui eu me julgo no direito de me usar como exemplo. Eu sou servidor da justiça, hoje eu sou assistente de juiz. Então, eu faço minutas de sentença, despachos, decisões e mando para aprovação do juiz. A minha produtividade é lá em cima. Eu faço 3 sentenças de mérito por dia, num dia ruim. Num dia bom eu faço 5, 6. Eu faço despacho a rodo, já teve dia de fazer 70 despachos. Outros servidores na mesma situação que eu, no mesmo cargo que eu, não têm essa produtividade. E aí você consegue aferir isso de maneira objetiva. Quem produz mais? Quem entrega mais? Veja, eu estou falando de produtividade, aqui é o objetivo. É quem entrega mais, não é quem entrega melhor. Quando a discussão é quem entrega melhor, aí você volta para a perfeição técnica. Então, produtividade e perfeição técnicas estão entrelaçadas. Perfeição técnica está relacionada à qualidade do serviço entregue, produtividade à quantidade. Nas duas circunstâncias, é possível o desnível salarial, é justificável o desnível salarial. Diferença de tempo de serviço, terceira circunstância que autoriza o desnível salarial, que tem como justificado o desnível salarial. Mais uma vez, aqui prestem atenção, a reforma trabalhista tratou diferente. Antes da reforma, se considerava apenas o tempo na função, e esse tempo era de 2 anos. Então, se havia tempo na função mais que 2 anos do paradigma, não tinha equiparação salarial. Então, se o trabalhador que ganha mais, ele estava há 2 anos e 2 meses exercendo a função, quando o outro começou a exercer, não tem equiparação salarial. Se a diferença de tempo de função era mais de 2 anos, não tinha equiparação salarial. Isso era antes da reforma. Depois da reforma, a discussão continua nesse âmbito, mas ela foi aperfeiçoada. E aqui eu acho que a reforma trabalhista andou relativamente bem. Porque o que é que hoje, qual é a ideia de hoje? O tempo de função não pode, para que seja possível a equiparação salarial, o tempo na função não pode ser superior a 2 anos e o tempo no emprego, na empresa, não pode ser superior a 4 anos. Então agora você tem que analisar a diferença de tempo de serviço de maneira dúplice. Primeiro o tempo na função e depois o tempo na empresa. Uma outra observação, e aqui vocês talvez já tenham percebido, para que a gente fale de equiparação, eu falo de tempo na função. Qual função? A função que se busca equiparar. A função na qual se deu o desnível salarial. Não a função, não uma outra função qualquer. A função na qual se deu o desnível salarial. Então imagine, João é vigilante. E aí tem outro vigilante que ganha mais que ele. Aí o João vai buscar equiparação salarial com o outro vigilante. Veja, o tempo de exercício na função. Qual função? Vigilante. Esse é o primeiro critério. E aqui o prazo é 2 anos. Então não pode ter diferença de tempo na função superior a 2 anos.
Mas você agora tem um segundo critério, que é o de tempo na empresa, tempo de contrato de trabalho, que é de 4 anos. Então, imagine que eu coloquei exemplos também lá na apostila. Aliás, tá até aqui para que vocês deem uma olhada. Imagine lá o nosso querido Enzo, lá da Fazenda. Ele trabalhou 10 anos, ele trabalha 10 anos na Fazenda. E todo ano ele vai recebendo um reajuste salarial X. Só que aí, 8 anos depois, a Fazenda está crescendo, precisa de mais gente. Contrataram alguém exatamente para a mesma função do Enzo. Contrataram a Valentina. Exatamente para a mesma função do Enzo. Só que contrataram a Valentina e não vão dar o mesmo salário do Enzo. Por uma razão muito simples. O Enzo está lá tem 10 anos. Todo ano ele recebe um reajuste. Então o salário dele está lá em cima já. Então não é razoável você exigir que se pague o mesmo salário numa circunstância como essa. Então aqui vocês observem esses dois prazos. Tempo na função não pode ter diferença maior que 2 anos. Tempo na empresa é preciso que tenha seja o tempo de contrato de trabalho para a empresa seja pelo menos 4 anos. Se for mais de 4, não tem equiparação salarial. Tá aqui o exemplo. Parem, leiam, cuidado. Dúvidas, venham falar comigo, como sempre, aliás. E aí a gente avança a questão para existência de quadro de carreira. Aqui uma observação. Antes da reforma, também mudou. Antes da reforma, era preciso que o quadro de carreira fosse homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pelo MTE. Então, você tinha toda uma formalidade, tinha que ir lá homologar o quadro de carreira certinho. Hoje, a reforma trabalhista, e eu fiz questão de transcrever, com a reforma trabalhista, não há mais essa exigência. Inclusive, o 461 vai falar exatamente o contrário disso. Ele vai fazer questão de destacar exatamente o contrário disso. O 461 vai dizer que não é possível falar em equiparação, e ele vai falar os dispositivos deste artigo não prevalecerão. Não é possível falar em equiparação quando o empregador tiver quadro de pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensar de qualquer forma a homologação ou registro em órgão público. Ou seja, agora, o que antes se exigia, que era o registro no MTE, agora é completamente dispensado. É razoável? Também é razoável, com uma ressalva. Norma interna. Norma interna que cria plano de cargo e carreira abre uma brecha gigantesca para fraude. Então, para que esse dispositivo seja aceito, para que você consiga fazer uma interpretação conforme a Constituição e não seja um objeto de fraude, para que você valide um plano de cargos e salários elaborado por norma interna da empresa, sem nenhum tipo de homologação externa, e esse quadro de carreiras e salários seja válido, é preciso que ele seja objetivo, ou seja, que ele trace normas para promoção de forma objetiva, aliás, como todos os quadros de carreira, e que ele seja verificável, que ele seja fiscalizável pelo próprio empregado, que o empregado tenha condições de fiscalizar o cumprimento do quadro de carreira e que ele consiga verificar em concreto se as regras pré-estabelecidas foram cumpridas ou não. Dito isso, eu acho que está tranquilo. E aí o parágrafo 2º vai falar também que, e essa é uma segunda distinção, que os quadros de carreira, agora, eles podem adotar apenas os critérios de promoção por merecimento e antiguidade, ou apenas um deles. Antes se exigia que fosse alternado antiguidade ou merecimento. Agora você pode adotar os dois, ou apenas um deles. O que você precisa é que essa regra seja pré-estabelecida e ela seja objetiva, seja de conhecimento claro. Você não pode promover ora por antiguidade, ora por merecimento, conforme o bem entender o empregador. É preciso que tenha uma regra objetiva estabelecendo como vai ser feito. Dito isso, a gente encerra, mais ou menos, as condições impeditivas, modificativas ou extintivas, as principais, a equiparação salarial. Só que eu ainda gostaria de falar do paradigma em readaptação profissional.
E aí, conforme o próprio artigo 461, parágrafo 4 vai dizer, é, o, para, o paradigma readaptado, o trabalhador readaptado, ele não serve de paradigma, tá? Aliás, refazer porque ficou confuso. O trabalhador readaptado não serve de paradigma. O primeiro que é um trabalhador readaptado? A gente está aqui caminhando há quase 6 meses, mas talvez a gente não tenha falado sobre isso. O trabalhador readaptado é o trabalhador que sofreu algum tipo de lesão, seja ela decorrente do contrato de trabalho ou não, e que não tem mais condição de exercer a função que ele exercia antes. Então, a empresa, seja por vontade própria, seja por uma obrigação legal, ela vai colocar esse trabalhador numa outra função compatível com o seu novo estado de saúde. Então, imaginem o cara que é digitador, o papai está aqui digitando. E, de repente, foi lá, aconteceu um acidente na empresa, por culpa da empresa, que só para que fique, no exemplo fique coerente, caiu alguma coisa em cima do dedo dele, dos dedos dele, arrancou todos os dedos. Arrancou todos os dedos, ele não tem mais condição de ser digitador. Acho que até aí a gente concorda que não vai ter problema. E veja, nesse caso, nesse exemplo aqui, a empresa é responsável por ele, pela saúde física dele. Só que o fato de que ele não pode mais ser digitador não significa que ele não possa mais trabalhar. Ele pode fazer outras coisas que não envolvam digitar. Ele pode ser, por exemplo, um vigia, ele pode ser um secretário para fazer atendimento telefônico, enfim, ele pode ser diversas coisas. Então, a empresa pode, seja voluntariamente ou seja depois de um retorno do INSS, reintegrar esse empregado numa outra função. Só que, normalmente, essa readaptação ela se dá em uma função de complexidade técnica inferior. E por quê? Porque a readaptação ela pressupõe uma diminuição da capacidade de trabalho. Então, você não vai colocar numa função... Normalmente, você não coloca numa função de complexidade técnica acima. Se a complexidade técnica é inferior, o salário provavelmente também vai ser inferior. O que é que você vai ter então? Você vai ter um trabalhador ganhando mais do que o normal para aquela função. Então você vai ter, e aí imagina no nosso exemplo, que o digitador ganhasse ali seus 3 mil reais por mês, digitador muito bem pago, ganhasse lá seus 3 mil reais por mês, e ele agora vai ser o garoto de recados da empresa, ele vai ficar levando o bilhetinho de um lado para o outro. É um trabalho digno também, só que o salário para essa função vai ser menor. Normalmente vai ser menor, vai ser um cara que isso normalmente é uma função que é exercida por um estagiário ou por um aprendiz, e aí ele vai receber lá, nessa função ele receberia só R$ 1.500, só que você não pode reduzir o salário dele. Lembra, salário é redutível. Então o que é que você faz? Você pega um cara que ganha R$ 3.000 e coloca numa função que normalmente paga 1.500. Se você permite a equiparação nessa situação, você vai ter um monte de gente dessa função aqui que ganharia 1.500 pedindo a equiparação imediatamente. E para evitar esse tipo de situação, o 461 da CLT ele vai falar que o trabalhador readaptado ele não vai servir como paradigma para a função, para outros trabalhadores da mesma função da readaptação, claro. Então aqui a gente tem mais essa ressalva. E a gente também tinha a possibilidade de equiparação salarial em cadeia. O que é equiparação salarial em cadeia? Eu não vou me estender nisso porque não é um caso mais que seja viável. A equiparação salarial em cadeia significa que A pede a equiparação com B, que pede a equiparação com C, que pede a equiparação com D. Beleza? Tem aqui uma cadeia. Só que aqui eu fiz de frente para trás. O que acontecia, na verdade, é que vinha C e pedia equiparação com D. E aí o salário de C aumentava. Aí o B olhava e dizia, eu posso equiparar não com D, mas eu posso equiparar com C. Então eu vou equiparar com C. Só que veja, eu não vou equiparar com C com o salário que ele ganhava antes. Eu vou equiparar com C com o salário que ele ganhava depois da equiparação. Ou seja, ele está equiparando, na verdade, com o D. Mesmo que ele não preencha os requisitos em relação a D. Mas se ele preencheu em relação a C, está tudo bem. E aí você tinha essa cadeiazinha. A súmula 6, ela ia dizer, ela ainda disse, porque ela não foi reformada, que não tinha problema. A equiparação salarial ela seria possível, a equiparação salarial em cadeia ela seria possível, exceto se decorrente de vantagem pessoal ou tese jurídica superada pelo próprio TST, ou se na hipótese da
equiparação em cadeia ser suscitada em defesa, o empregador produzisse prova de alegação de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à equiparação salarial em relação ao paradigma remoto, que é aquele lá da ponta, foi o primeiro da equiparação, o D aqui no nosso exemplo. E aí ele fizesse essa prova com relação ao D. Mas, enfim, essa é uma discussão que perdeu relevância. E ela perdeu relevância, por que eu posso dizer que ela perdeu relevância? Porque hoje, o 461 da CLT, ele vai falar que, isso é 461 parágrafo 5º, ele vai falar que a equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, e aqui a gente já tem a ideia de contemporaneidade expressa, que antes era só implícita, e aí o 461, parágrafo 5º, ele vai continuar. Ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Ou seja, acabou a equiparação salarial em cadeia. Agora, ou você prova a equiparação salarial com relação ao paradigma próximo, ou então acabou, não tem mais essa de paradigma remoto. Então essa equiparação salarial em cadeia está esvaziada, por assim dizer, porque você ainda pode ter direito intertemporal aí no meio, mas eu digo esvaziada. Prosseguindo, a gente pode avançar para salário de substituição. Aqui ainda está equiparação salarial, mas já devia estar salário de substituição, viu, gente, aqui no título. Salário de substituição não é equiparação salarial, mas é semelhante no fundamento. Então, você tem duas pessoas em funções distintas, mas o que o salário de substituição vai estabelecer é que quando um empregado ocupar função de outro por um prazo razoável, ele tem direito a receber esse salário da pessoa que ele exerceu as funções. E aí, pensando em substituição, o Godinho vai descrever 3 tipos de substituição. Aqui a gente tem mais coisa, inclusive a súmula, o artigo 450, que é a fonte do salário de substituição, é a súmula 159, que trata sobre o assunto também, mas eu vou me pegar aqui nessa tabelinha. O Godinho vai estabelecer 3 tipos de... Aliás, ele vai estabelecer, não, ele vai verificar, vai encontrar e sintetizar 3 tipos de substituição. A primeira é a substituição eventual. E o que é uma substituição eventual? É aquela que ocorre aleatoriamente e sem nenhum tipo de continuidade. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, o exemplo do cara que cobre o descanso semanal remunerado do outro. É uma coisa que ocorre aleatoriamente, ou então a falta injustificada, sabe? É o famoso tapa-buraco. Faltou alguém, vai lá e cobriu. E aí, a substituição eventual, ela não vai causar, em termos salariais, nenhum tipo de reflexo. Aparentemente, em tese. Aí, se você acrescentar outros elementos aqui nessa equação, você pode até verificar alguma alteração. Mas, em tese, a substituição eventual, aquela que é aleatória, sem continuidade, sem nenhum tipo de relevância para dentro do contrato, você não vai ter nenhum tipo de alteração, reflexo salarial com relação a essa substituição. A segunda substituição é uma substituição não eventual, porém provisória. Veja, a primeira é eventual, ela é esporádica, então aconteceu, acabou. A segunda substituição é uma substituição não eventual, porém provisória. Ou seja, uma substituição que tem começo e fim, mas que não é tão rápida assim. Ela não é insignificante. Então, o TST ele vai basicamente sintetizar a ideia. Aliás, o TST não, a jurisprudência ela vai acolher basicamente a ideia que para que você reconheça essa substituição provisória não eventual, ela tem que ocorrer ali em pelo menos 30 dias. Então, bateu 30 dias, substituição não eventual e provisória. Antes dos 30 dias, considera como eventual. Só que aqui já fica logo uma ressalva.
29 dias não são 30 dias, porém é quase. Então, passou dos 15 dias, é possível que no caso concreto, você consiga fazer essa demonstração de que a substituição era eventual e provisória. Especialmente no caso de férias por conta da súmula 159. Você tem súmulas, férias fracionadas, enfim, mas fica a discussão aqui, vamos manter a discussão nos 30 dias. Então, passou dos 30 dias, substituição não eventual e provisória. Quando é que isso ocorre? Cobertura de férias, licença maternidade, auxílio-doença. Então, imagine que um trabalhador saiu por licença maternidade, auxílio-doença, alguma situação que vai afastar ele ali por 3, 4 meses do contrato de trabalho, 1 ano, não importa. Aquele que ocupa o lugar do trabalhador afastado tem direito ao salário contratual do trabalhador afastado, junto com todas as vantagens que ele teria direito. Então, aqui o caso típico, e foi exatamente esse o exemplo que eu coloquei, quem cobre as férias do gerente da empresa tem direito ao salário do gerente. Ele não é gerente, mas ele, durante aquele mês, durante aquele período de substituição, ele tem direito a receber o salário do gerente, com todas as vantagens que ele teria direito. E, por fim, a gente tem a situação da substituição definitiva. Veja, a primeira é eventual, ela não tem relevância, ela ocorre e acaba. A segunda, ela vai ocorrer e acabar, mas ela não é irrelevante, ela se prolonga durante um determinado período de tempo. A terceira, ela começa e ela não acaba. É a substituição definitiva. Então, aqui você tem a substituição no caso de demissão do trabalhador substituído, no caso de promoção do trabalhador substituído, de transferência. Então, você tem aqui o gerente. O gerente foi promovido para diretor. E aí alguém tem que ocupar essa gerência. Aí você pega um trabalhador e coloca aqui substituindo o gerente. E aí, nesse caso aqui também, não há direito ao salário do substituído. Porque, aí eu já mencionei, não há contemporaneidade na prestação de serviço. Se não há contemporaneidade, você não pode exigir o reconhecimento de equiparação salarial. E não há pagamento de salário de substituição, que é uma outra modalidade, no caso de substituição definitiva. Exatamente essa é a lógica da súmula 159. O item 1 vai dizer que enquanto perdurar a substituição, que não tenha caráter meramente eventual. Então, aqui vão 2 observações rápidas. Enquanto durar significa que ela é provisória. Porque se você tem uma ideia de que ela vai acabar, e o enquanto durar dá essa ideia, ela é provisória. E que não tenha caráter meramente eventual. Então, não um dia solto ali no meio do mês. Inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. Foi justamente isso que eu tentei resumir para vocês. E o item 2 vai falar que, vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem o direito igual ao do antecessor. Não há essa obrigatoriedade. Dito isso, a gente encerra essa parte de salário. Só queria falar aqui rapidaço de aviso prévio. Aviso prévio tem hífen, viu, gente? Eu botei aqui sem hífen. Na verdade, foi minha esposa que fez o slide, mas a culpa é minha. Aviso prévio tem hífen. O que é o aviso prévio? O aviso prévio é um aviso prévio de que o contrato vai se encerrar. Então, a parte que está dando causa à extinção do contrato, ele avisa antecipadamente a outra de que o contrato vai acabar, a fim de que ela se prepare para o fim do contrato. Então, quando você fala do empregado, o empregado tem de ser avisado antecipadamente para que ele se prepare para não ter mais aquele salário, para que ele possa procurar outro emprego. Então, ele precisa dessa fase de preparação. Se você está falando do empregador, ele precisa se preparar para não contar mais com aquela mão de obra, para contratar outro empregado, você tem tudo isso. Todo esse contexto aqui, a gente vai chegar na conclusão de que o aviso prévio ele tem a função
de declarar a parte contratual adversa à vontade unilateral de uma das partes, de rescindir o contrato sem justa causa, ficando a partir do aviso iniciado o prazo de aviso prévio, e esse prazo vai variar, a gente vai falar justamente sobre isso. O Amaury Mascaro Nascimento ele vai inclusive falar que o aviso prévio ele tem tríplice identidade, caráter de comunicação, porque a parte comunica a outra, ele tem um caráter temporal, porque o aviso prévio tem uma certa duração determinada em lei, e ele tem um caráter de pagamento, porque é necessário que haja um pagamento correspondente a esse período. E a gente vai falar exatamente sobre isso. Mas primeiro a gente vai falar quando é que cabe o aviso prévio. Primeira observação. Quando a gente fala de aviso prévio, a gente está falando de contrato por prazo indeterminado. Se o contrato tem prazo determinado, em regra, não cabe aviso prévio. Mas eu quero falar em regra justamente porque tem uma exceção, e a gente vai tratar primeiro dessa exceção. Quando o contrato tem cláusula assecuratória de direito de rescisão antecipada, a gente já falou sobre isso no contrato por prazo determinado, é possível que haja aviso prévio. Por quê? O contrato tem prazo determinado, mas cabe às partes, é possível que as partes rescindam o contrato antecipadamente, quando bem entender. Só que aí, nesse caso, elas precisam pré-avisar. Então, o aviso prévio ele é exigido, em regra, nos contratos por prazo indeterminado e nos contratos por prazo determinado que tenham cláusula assecuratória de direito de rescisão recíproco, ou de direito recíproco de rescisão. Enfim, dito isso, quais são as hipóteses de fato, para tipificar aqui, para que vocês anotem. Gente, se vocês não anotam a aula, deveriam, viu? Dispensa sem justa causa. Tem aviso prévio. Dispensa em face da extinção da empresa ou do estabelecimento. Também tem. Pode até ser indenizado, mas tem. Rescisão indireta. Tem. E aí, contrato com prazo determinado com cláusula assecuratória de rescisão antecipada. Também tem. Veja, pedido de demissão. Também tem. Só que aí no pedido de demissão, quem dá o aviso prévio é o empregado. Todas as outras hipóteses, as hipóteses que estão aí no slide A, B, C e D, é o empregador que avisa o empregado. Na hipótese do pedido de demissão, que é a hipótese E, na verdade está aí, mas seria a hipótese E, quem avisa é o empregado ao empregador. Prazo do aviso prévio. A própria Constituição ela vai assegurar aviso prévio de no mínimo 30 dias. A CLT ela estabelecia aviso prévio com menos que isso, mas em virtude do texto constitucional você não tem aviso prévio com menos de 30 dias. Só que você tem aviso prévio com mais de 30 dias. Isso porque a lei 12.000, não sei se eu coloquei aqui. Não sei, mas se eu não estiver enganado, a lei é 12.506. Ela vai estabelecer o chamado aviso prévio proporcional. Significa que para cada ano de contrato, você vai acrescer mais 3 dias de aviso prévio até o limite de 60 dias proporcionais. Ou seja, você tem 30 dias garantidos, mais 3 anos para cada ano de contrato, até o limite de 60. 60 no proporcional. Ou seja, 30 mais 60, você vai ter um aviso prévio de no máximo 90 dias. Então a regra é, contrato de trabalho, quanto mais longo for, maior será o aviso prévio. Até que quando ele chegar lá nos 20 anos, 20, 21 anos, você vai estabilizar e aí você vai ter 90 dias de aviso prévio. Essa é a regra. Professor, assinou o contrato hoje, trabalhou lá 2 dias e o empregador quer mandar embora. Resolveu fechar a empresa, quer mandar embora. Tem que pagar aviso prévio? Tem. Quanto? 30 dias. Não existe aviso prévio com menos de 30 dias. Essa é a regra. Aqui vamos só fazer uma observação rápida. Quando é que começa a contar e como é que conta? Da mesma forma que contam os prazos normais previstos no Código Civil.
aplica-se a regra do artigo 132. Esse é o que diz a súmula 380 do TST. Então, você exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. Exclui do começo e inclui o do vencimento. Então, avisou hoje. Hoje não conta. 30 dias contados a partir de amanhã. E aí, 30 dias corridos. Segunda... eu vou falar aqui nos tipos de contrato. Só para reforçar aqui uma coisa. 30 dias é o mínimo proporcional, 3 dias para cada ano de contrato. Aqui você tem uma dissidência doutrinária. Tem quem entenda que o primeiro ano já conta. Então, são 30 dias, bater um ano... Aliás, bater um ano não, porque a partir dos 6 meses de contrato você já considera um ano cheio. Mas você vai lá, 30 dias, bateu um ano, 33. E aí você vai contando. 33, 1 ano e 7 meses. 2 anos. 2 anos, 36. E aí você iria até bater os 60, ou os 90. Tem quem diga que é assim. Tem quem diga que é 1 ano até 1 ano, 30. 1 ano e 2 meses, 30. 1 ano e 5 meses, 30. 1 ano e 6 meses e 15 dias, 33. Porque você não consideraria o primeiro ano, mas você consideraria o segundo. E aí o segundo, como já deu mais de 6 meses, você consideraria o ano inteiro. E aí você consideraria só a partir do segundo ano essa contagem. Meu chefe, por exemplo, o juiz, ele considera essa segunda hipótese. Então, ele não inclui o primeiro ano nessa contagem do aviso prévio proporcional. Ele só inclui a partir do segundo ano. Não é a posição majoritária. A posição majoritária é que você inclui a partir do primeiro ano. Então, bateu lá nos 20 anos, vai dar 90 dias. Já vai dar 90 dias de aviso prévio. Mas isso é discussão boba e irrelevante. O que vocês precisam saber é que o aviso prévio tem 30 dias e que para cada ano de contrato, ele vai ser acrescido de mais 3 dias até o limite total de 90, totalizando 90 dias. O limite de 60 dias para a proporcionalidade, que juntando com os 30 vai dar 90 dias. Uma outra observação quanto ao aviso prévio. Aliás, outras observações quanto ao aviso prévio. Os tipos de aviso prévio. Aviso prévio ele pode ser trabalhado ou ele pode ser indenizado. O aviso prévio trabalhado ele vai se dividir em mais 2 situações. Não são hipóteses, são situações. Aliás, não são espécies, são situações. O aviso prévio trabalhado, ele impõe que o empregador, e eu já mencionei isso em aula, lembro lá no começo do semestre que eu mencionei isso. Ele impõe que o empregador dispense 2 horas da jornada diária de trabalho por dia, durante os 30 dias, ou ele dispense os últimos 7 dias do aviso prévio. Então, ao invés de trabalhar 30, ele vai trabalhar ali 20 e 21 e folgar os últimos 7. Se não observar isso, o aviso prévio ele vai ser nulo. E aí você vai ter que pagar mais um mês, que seria uma indenização correspondente ao aviso prévio. Então, você tem que observar essa regra. Ou você reduz 2 horas diárias, ou você reduz os 7 últimos dias do contrato. Detalhe, optou por reduzir 2 horas diárias, você não pode fazer hora extra e você não pode indenizar essas horas. Elas têm de ser reduzidas. Então, se a jornada é de 8, trabalhou 6, acabou, vou embora. Se fizer prorrogação de jornada, ainda que o empregador pague as horas extras, pague essas 2 horas como extra, o aviso prévio não vai ser válido e aí vai ter que pagar um aviso prévio, mais um mês como aviso prévio indenizado. A segunda situação é de o aviso prévio ser indenizado, que é justamente a situação em que o empregador dispensa o aviso prévio. Então, ele diz, olha, estou lhe avisando hoje, o seu contrato vai durar mais 30 dias, mas o contrato está encerrado hoje, pode ir embora, pegue suas coisas, não quero mais lhe ver. Está aqui, suas verbas decisórias estão aqui, inclusive com o pagamento do aviso prévio, que é esse mês para frente, mas acabou o contrato, não tem mais conversinha não. Pode fazer isso? Pode. Você pode indenizar o aviso prévio. E aí, só que aí você tem algumas situações. Aviso prévio indenizado integra o contrato de trabalho.
Significa dizer que se tem reajuste durante o aviso prévio, você pode, aliás, você precisa fazer o pagamento dessas diferenças salariais e calcular as verbas rescisórias com base nesse reajuste salarial concedido. Significa que durante o aviso prévio, ainda que indenizado, é possível que o empregado cometa falta grave e seja dispensado por justa causa. Significa dizer que o prazo de prescrição só começa a correr depois do fim do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado. Significa dizer que a data de anotação do fim do contrato lá na carteira de trabalho corresponde ao fim do aviso prévio, ainda que indenizado. Então, ele pode indenizar? Pode, não tem problema. Mas, para todos os efeitos, absolutamente todos os efeitos, esse mês ou esses meses de contrato, eles se integrarão no contrato. Eles são contados para todos os efeitos, inclusive para aquisição de férias, inclusive para aquisição do 13º, participação nos lucros e resultados. Para absolutamente tudo você considera esse mês. Não importa se o trabalhador não pisou na empresa. Isso aí é relevante. A natureza jurídica dos valores quitados quanto ao aviso prévio. Isso eu acho que já nem está aqui. Não está aqui. Natureza jurídica do aviso prévio. Se o aviso prévio for trabalhado, é salarial. Até porque se o aviso prévio é trabalhado, você não está pagando o aviso prévio, você está pagando o salário do mês trabalhado. Só houve o aviso prévio nessa situação, ele não vai ter o efeito do pagamento. O que você vai estar pagando é a prestação de serviço, é o salário normal. Então, aqui, se o aviso prévio é trabalhado, é salário puro. Se é salário puro, vai refletir em absolutamente tudo que você imaginar. Inclusive, vai ser considerado para fins de descontos fiscais, descontos previdenciários. Você tem que recolher verbas previdenciárias sobre aviso prévio, se for trabalhado. Você pode descontar imposto de renda, enfim, tá tudo isso aí. Se o aviso prévio for indenizado, é indenização. Veja, o aviso prévio é indenizado, é uma indenização. E aí, então, você não vai ter descontos fiscais, previdenciários, e, enfim, vai ser uma indenização normalzinha. Beleza. Outra observação com relação ao aviso prévio. E aqui tem controvérsia, mas eu vou dar só o que prevalece. O Godinho vai dizer isso. Aviso prévio de 90 dias lá, proporcional. Os 30 primeiros dias podem ser trabalhados. Um aviso prévio legal da CLT de 30 dias pode ser trabalhado. O aviso prévio indenizado proporcional, aliás, o aviso prévio proporcional lá da Lei 12.506, esse é indenizado sempre. Então, os 60 dias, aliás, os 3 dias para cada ano de contrato, que podem totalizar até 60 dias, esses sempre serão indenizados. E detalhe, eles não se aplicam ao empregador. Então, se o cara tem 35 anos de empresa e ele pede demissão, ele precisa dar um aviso prévio de 30 dias, não de 90. Não se aplica aviso prévio proporcional para o empregador, é apenas para o empregado, apenas em benefício do empregado. Dito isso, estão aí os efeitos que eu até já havia mencionado do aviso prévio. E aqui a gente encerra o nosso assunto. Espero que fique tudo bem. Sei que é muito assunto, eu sei disso. Mas calma, tudo passa. Nem que seja por cima da gente, como tem acontecido ultimamente. Bom final de semana, boa aula. Espero que vocês me dêem alguma atenção e dúvidas, me procurem.